A mensagem da cruz é a proclamação da salvação e vida completa no Senhor. Queiram abrir a Bíblia em Colossenses 2, versos 13 a 15. Eu quero apenas em alguns instantes, muito obrigado, Bárbara, ainda falar acerca da obra de Jesus na cruz. A celebração da ceia, irmãos, é também a pregação da palavra de Deus, porque é exatamente aquilo que nos é ensinado na Bíblia Sagrada. Mas eu gostaria ainda de investir um tempo nesses últimos minutos do culto ao Senhor, falando acerca de Colossenses capítulo 2, versos 13 a 15. Por favor, abra a Bíblia em Colossenses no capítulo 2, agora mesmo lerei 13 a 15. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. O Senhor nos ilumine pelo seu Espírito para compreendermos a sua palavra. Meus irmãos, nós amamos a mensagem da cruz, porque somos o povo de Jesus. A cruz, até que fosse, por um período breve, habitada pelo Senhor Jesus, não tinha qualquer significado honroso. Jesus transformou o lugar da desonra no palco da sua vitória. Nós, filhos de Deus, que sabemos daquilo que Jesus realizou no Calvário, podemos dizer que nós amamos a mensagem que faz referência à cruz de Jesus. Paulo, sabendo que alguns crentes na importante cidade de Colossos, onde estava uma igreja de Cristo, estavam se esquecendo do valor da obra de Cristo na cruz e rendendo-se a um outro evangelho sem cruz, é usado por Deus para falar dessas verdades. Olhem, meus irmãos, para Colossenses 2, no verso 6, quando Paulo, da parte de Deus, diz: ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele, radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Cuidado, que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Já naqueles dias, irmãos, havia quem estivesse pouco a pouco retirando Cristo da cena e acrescentando, como é natural ao homem, a obra do homem. Diz o apóstolo Paulo que aqueles que receberam Cristo já não mais estavam andando propriamente em Cristo. Foram instruídos em Cristo, mas agora demonstravam algum distanciamento do Senhor. Diz o apóstolo Paulo que algumas ideias, algumas delas sutis, conforme a tradição dos homens, estavam ocupando espaço no coração dos crentes em Colossos. Ao longo da carta, Paulo dirá: vocês estão agora trocando Cristo pela sujeição a dias, a alimentos. Não toques nisso, não comas aquilo, não façam aquilo outro. Tudo isso pode ter aparência de piedade, diz o apóstolo Paulo, mas não tem poder algum na nossa luta contra a carne. Somente pelo poder de Cristo, nos dado pelo Espírito dele no ato da conversão, é que nós alcançamos poder para resistir à carne. Paulo, então, irmãos, precisa dizer: lembrem-se do que Cristo fez. Lembrem-se da cruz. A nossa dívida era impagável. Estávamos endividados porque éramos
pecadeiros, isto é, pecadores profissionais. Pecávamos de modo contumaz contra um Deus santo que se ofende com o nosso pecado. Nós estávamos endividados, éramos acusados por Satanás, que nos tenta e depois lança em rosto o nosso pecado, e ele sabe que Deus é santo. O Senhor das trevas bem sabe de quão santo o nosso Deus é, o Deus que o reprova. Satanás acusava-nos e nos humilhava. Não tínhamos recursos algum para resistir, porque escravos apenas obedecem o seu Senhor, qual seja a carne, qual seja o mundo, qual seja Satanás. Paulo diz que por conta do pecado havia uma dívida dos homens para com Deus. Deus, em sua graça, concedeu uma lei, mas essa lei, não podendo ser obedecida pelos homens, expôs mais ainda a fragilidade dos homens. A lei não obedecida, nenhum homem é capaz de obedecer a lei por si mesmo, demonstrou ainda mais a nossa pecaminosidade, a nossa desesperada necessidade de uma intervenção de Deus em nossa história, nos dando poder, porque não temos poder para obedecer à lei de Deus. Nós não temos boa disposição para honrar o Senhor. Nós, nascidos em pecado, temos boa disposição para pecar. Nós pecamos com facilidade. Nós ofendemos a Deus a todo instante. Diz então o apóstolo Paulo que Deus em Cristo providenciou uma solução para o maior problema do homem, que é o pecado, quando ele se ofereceu como pagamento por nós. Então começamos a entender o grande amor de Deus como nunca. Fomos libertos da lei que nos dizia o tempo todo que estávamos perdidos porque não éramos capazes de obedecer ao Senhor. Fomos chamados pelo Senhor a um novo momento na história com Ele, a um novo pacto. Irmãos, olhem para Romanos capítulo 7, no verso 6. Quando o mesmo apóstolo usado por Deus, escrevendo aos crentes que viviam na capital do império em Roma, diz: agora porém, agora que somos crentes, agora que sabemos da obra de Cristo na cruz, agora que conhecemos o Salvador, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos. Morremos para o pecado, éramos antes servos do pecado, de modo que agora servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Vejam Romanos 6, no verso 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Deus providenciou um caminho melhor do que a autodependência. Vocês não são poderosos para obedecer à lei de Deus. Gratuitamente o Senhor providenciou salvação e deu o Espírito dele para que vocês creiam e obedeçam. Deus teve misericórdia de nós, irmãos. É isso que Paulo está dizendo no texto que lemos inicialmente, Colossenses 2,13. Vocês estavam mortos em seus pecados. Vocês não tinham qualquer associação com a vida de Deus. Foi nessa condição de mortos no pecado e de rebelados contra Deus, isto é, incircuncisos, que ele em Cristo ofereceu vida, perdoando todos os seus delitos. Nos deu nova vida porque ele se ofereceu no Calvário, na cruz, por vocês. Então amem essa mensagem, entendam, dizia o apóstolo Paulo, o valor e a extensão dessa obra que Jesus realizou em nosso favor. À medida, irmãos, em que cristãos dizem: vamos retornar às raízes judaicas da nossa fé, elas se afastam de Cristo, essas pessoas. Todas as vezes que você for convidado a voltar às raízes judaicas do cristianismo, tenha muito cuidado, porque voltar às raízes é voltar a um tempo em que apenas se cria que o Messias viria, mas o Messias não era conhecido. Significa voltar a depender de si mesmo, a pensar em suas próprias obras, que são obras manchadas pelo seu pecado. No verso 9,
Colossenses 2,9, Paulo diz: é em Jesus que habita no corpo dele toda a plenitude da divindade. Parece redundante, mas não é. Isso é clareza. É a palavra de Deus dizendo: no corpo de Jesus habitou o próprio Deus. Deus encontrou um meio de pagar pela redenção de todos os homens em todas as épocas que viriam a crer no nome dele, quando ele, sendo Deus e santo, assumiu a forma de homem e sacrificou-se por pecadores, como vocês. É o que Paulo diz nessa carta: voltam-se para aqueles pobres rudimentos do mundo, observância de sábado, comidas que não devem comer, calendário litúrgico que deve observar, pondo a confiança naquilo que vocês fazem e não naquilo que Cristo fez por vocês. Meus irmãos, precisamos amar a mensagem da cruz. O perigo ainda nos ronda. Nós olhamos à nossa volta e vemos a dificuldade em uma parte da cristandade de crer que Jesus é tudo. Parece-me, irmãos, que a simplicidade do evangelho deixa algumas pessoas em suspeição. Porque, do modo geral, irmãos, as religiões estabelecem tantas regras para as pessoas que há cristãos olhando para o vizinho e dizendo: não é possível que o cristianismo seja Deus em Cristo morreu por mim, eu preciso crer nele e depender dele. É só isso? Não tem um sacrifíciozinho meu? Não há algo que eu possa fazer? Não, Cristo fez tudo por você. A você resta crer nele e confiar nele para a sua salvação eterna. Cristo é tudo. Ame a mensagem da cruz. Ele fez tudo. Não faltou coisa alguma. Não faltou garantia alguma. Não faltou amor por você. Nós amamos a mensagem da cruz, porque na cruz Jesus demonstrou amor. Verso 13. Foi quando vocês estavam mortos, mal cheirosos. Nada havia de atraente em vocês, que Deus gratuitamente se ofereceu por vocês. A cruz, portanto, é a demonstração do amor de Deus, porque ela nos lembra que nós não merecíamos que o próprio Deus, na pessoa de Jesus, se submetesse a tão duro sacrifício. Nós não merecíamos, mas ele se humilhou e se sacrificou por nós. Como não amar a cruz de Jesus? Ainda no século XVI, um pastor da igreja episcopal anglicana veio da Inglaterra ao Brasil, e o Brasil já tinha muitos templos religiosos e muitas cruzes. Mas aquele pastor, ao conversar com as pessoas, ao entender a fé delas, ao perceber da prática religiosa no Brasil, disse: isso está registrado no diário dele. Século XVII, irmãos. Século XVII. No Brasil existem muitas cruzes, mas ainda falta quem lhes pregue a mensagem da cruz. Cruz nós temos por todos os lados. Repartições públicas, para-brisas de carros, no pescoço das pessoas. Mas quantos acreditam que a cruz é suficiente para se perceberem amados por Deus que se entregou na cruz? Amamos a mensagem da cruz porque na cruz Jesus ofereceu liberdade eterna. Verso 14, foi naquela cruz quando Jesus com o seu sangue pagou por nossa redenção. Entregou a sua vida. Foi naquela cruz que a nossa dívida diante do Deus Santo foi paga. Ele cancelou toda a caderneta com as anotações das nossas dívidas diante de Deus. Ele removeu tudo isso e encravou na cruz dizendo: está pago. Nos dias de Paulo era comum haver pergaminhos em que no comércio eram anotadas as dívidas. Quando elas eram pagas as dívidas, ou eram riscadas ou eram lavadas. E Paulo então utiliza-se dessa cena muito comum em seus dias para dizer: vocês tinham uma dívida grande por conta de seus pecados, uma dívida imensa diante de Deus, mas no sangue de Jesus foram todas lavadas. O escrito de dívida não mais existe. O sangue de Jesus nos lavou de todo o pecado, assim como quando vocês pagam a dívida no estabelecimento comercial, o pergaminho é lavado e a dívida é esquecida.
O sacrifício de Jesus, irmãos, pagou por nossa redenção eterna. Tem alcance eterno, tem efeito eterno. Por isso amamos a mensagem da cruz. Sofremos nesse mundo? Sim. Nesse mundo mau? É claro que sofreremos. Nesse mundo temos que lidar com a ação do inimigo de nossas almas? Sim. Ele é insistente. Ele se levanta contra tudo que se chama Deus. Nesse mundo sofremos perdas, nos entristecemos, adoecemos? Sim. Pastor Martin Luther King Jr. disse que o cristianismo sempre tem insistido que a cruz que levamos precede a coroa que usamos. O que são as tristezas do tempo presente, comparadas com a glória que em nós há de se revelar. É na cruz, quando temos a dívida paga diante de Deus, que somos habilitados ao céu onde não há pecado. Por isso amamos a mensagem da cruz. Paulo continua dizendo que a cruz é a lembrança do alto preço pago por Jesus em favor da minha salvação e da sua salvação, você que creu em Jesus. No verso 14, ele diz que foi cancelado o escrito de dívida e o Senhor, removendo a dívida, encravou na cruz, dizendo: esse aqui não tem dívida alguma por toda a eternidade mais diante de Deus, porque o Filho de Deus pagou por ele. Deus se fez carne e habitou entre nós. O justo, o Filho de Deus, sofreu por injustos. O preço pago por Jesus, ninguém mais pagou. Vejam, irmãos, a partir do verso 16, quando Paulo diz aquilo que você precisa ler. Meus irmãos, a palavra de Deus é tão atual, mas é tão atual, que ela nos fala do futuro. Há 2 milênios, Paulo, usado por Deus, já falava daquilo que nós conhecemos hoje. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou de dia de festa, ou lua nova, ou sábados. O que é que a palavra de Deus diz dessas coisas? Tudo isso tem pequeno valor, tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões. Vocês conseguem perceber algo semelhante ao nosso tempo, irmãos? Baseado em visões, dizem coisas que o Senhor não nos pede, não nos cobra. Enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal, não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas de homens, pois que todas estas coisas, sábado, comida, bebida, todas estas coisas, com uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria. A aparência impressionam. Visões, ditas revelações extra-bíblicas, chamam a atenção. Aqueles que prometem curas como se pudessem domesticar Deus, porque somente Deus pode curar alguém. Tem aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético. Todavia, não sou eu quem diz isso, irmãos. A palavra de Deus diz: não tem valor algum contra a sensualidade, na luta contra a carne. Quando Satanás tenta o crente abrir a sua lista de serviços e falar dos cultos que você já frequentou, dos cargos que você assumiu na igreja local, não tem poder algum. O sangue de Jesus é que te livra do inimigo de sua alma. Há poder no nome de Jesus. Há um dos hinos que cantamos que me empolga. Há poder sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Que hino vibrante, irmãos. A voz falhou de tão vibrante que ele é.
Que mensagem poderosa! Há poder sim, e há uma força sem igual, exclusivamente no sangue de Jesus, o sangue puro do Cordeiro Santo de Deus, que aceito pelo Pai como sacrifício, tira o pecado do mundo. Meus irmãos, Lutero certa vez, vivenciando a luta daquele período da reforma evangélica, também conhecida como reforma protestante, ele registra que teve um sonho que o perturbou, e Lutero acordou na madrugada, suando muito e muito inquieto, porque ele sonhou que Satanás se apresentou a ele e enumerou todos os pecados que ele cometeu ao longo da vida, e a lista era imensa, irmãos. E Satanás zombava dele no sonho e dizia: como você quer ser alguma coisa diante de Deus? Eis aqui os seus pecados, Lutero. E então naquele sonho ele disse a Satanás: escreve aí no final: o sangue de Jesus, seu filho, me purifica de todo pecado. Louvado seja o nome de Jesus. Nós amamos, irmãos, a mensagem da cruz. Na cruz Jesus triunfou sobre o mal. Verso 15. Quando o Senhor olhou para aqueles que nos cobravam dívidas impagáveis e pagou um preço elevado, com juros, com correção monetária, tudo isso na cruz, diz a palavra de Deus do verso 15, que os principados e as potestades, os demônios, irmãos, foram expostos em vergonha publicamente, porque Jesus deles triunfou. Qual era o grande orgulho dos principados da maldade? Eles batiam no peito e diziam: são todos os meus devedores. Em Jesus, irmãos, eles foram humilhados quando Jesus pagou por nós. Paulo sabia do que estava dizendo ao dizer que o mal foi vencido por Cristo e o mal foi exposto publicamente no desfile da sua vitória. Na cruz, despojando o mal das suas posses, Paulo estava acossando a mente de quem vivia no Império Romano. A Grécia influenciou o pensamento do Ocidente todo, inclusive a nossa forma de pensar hoje, governo, educação e tudo mais. Mas quem conquistou foi Roma, o exército mais poderoso da antiguidade clássica. Paulo sabia que para Roma, dominar um povo não era tudo. Era preciso dominar e envergonhar publicamente. Então, quando um povo era dominado, aprisionados eram levados para o desfile da vitória na avenida principal de Roma. E eles eram, irmãos, apresentados em sua nudez, tiravam a roupa. E eles não eram alimentados para que eles aparecessem fracos, abatidos. E quando então o imperador com o exército adentrava em Roma, com todos aqueles homens humilhados, posto que conquistados e subjugados, a multidão eufórica aplaudia a vitória de Roma e a vergonha do inimigo. Pois Paulo está dizendo: na cruz, quando Jesus disse a Satanás: o meu sangue purifica aqueles que creem em mim, ele foi exposto e vencido publicamente. Vejam o verso 10, Colossenses 2:10. Em Cristo que vocês estão aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Ele está acima de tudo. É nele que vocês alcançam vitória. Gosto de Efésios 6, no verso 12. Vejam o que nos diz a palavra do Senhor. A nossa luta não é contra o sangue e a carne. A nossa luta, sim, é contra os principados e potestades. Contra aqueles que verdadeiramente dominam este mundo tenebroso. Quem é que domina, irmãos? Não são homens. Homens são apenas instrumentos do maligno. São as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Somos o exército do Senhor. Quando o nosso general, que é Cristo, na cruz, vencendo, expôs à vergonha Satanás e os seus demônios. Nós que somos o exército dele, vencemos com ele. Participamos da vitória dele. Nos alegramos nele. Herdamos aquilo que é a obra dele em nosso favor. 2 Coríntios, capítulo 2, verso 14, o apóstolo Paulo escrevendo a uma outra igreja fragilizada, a igreja de Corinto, diz: graças, porém, a Deus. Graças a Deus,
que em Cristo, que por aquele que venceu na cruz, sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. John Newton disse, ao pensar no poder do Evangelho, ao pensar naquilo que Cristo realiza na vida de um pecador, transformando-o num justificado, num santo, John Newton disse, o cristianismo não é um sistema de doutrina, mas um formador de novas criaturas. Venceram o mal. É nova vida agora. O mal foi derrotado. Agora são novas criaturas. É muito mais do que uma confissão de fé. É muito mais do que um conjunto de regramentos espirituais. É nova vida. Amamos a mensagem da cruz. Na cruz, Jesus triunfou sobre todos os nossos inimigos. Ofereceu pelo seu próprio sangue pagamento por nossa dívida. O resultado disso, agora temos paz com Deus. E fomos por ele declarados justos. Os nossos acusadores, Satanás e seus demônios, não podem mais nos convencer que o nosso destino é a perdição eterna, porque fomos salvos na cruz de Cristo. Rendamos graças a Deus, irmãos, e vivamos de modo que o mundo saiba que nós amamos a mensagem da cruz, que nós proclamamos porque valorizamos a mensagem de Jesus, aquele que venceu na cruz.